Meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa classe. Nesse trimestre, o quarto do ano, nós vamos estudar a doutrina bíblica da oração. Assunto relevante, assunto especial, assunto que tem que estar sempre como o primeiro em nossa vida, porque a oração é o estudo que nos remete a tudo aquilo que almejamos e a tudo aquilo que queremos no nosso testemunho diante do mundo, especialmente no nosso testemunho que marca a nossa fidelidade a Deus. Sejam bem-vindos, porque nosso estudo será um estudo agradável, será um estudo profundo, será um estudo que nos fará refletir, pensar, meditar, porque é assim que a palavra de Deus nos diz que nós precisamos meditar na palavra e na sua eficiência para que nós nos conduzamos como servos aprovados. A doutrina bíblica da oração, ela nos remete à vida cristã. A doutrina bíblica da oração nos remete à vida cristã, ou seja, aquela vida que é submissa às ordens de Cristo, aquela vida que se pauta em praticar o ensino de Jesus. Mas como podemos então definir, eu não seria uma definição, mas como nós podemos entender a vida cristã? Vida cristã é aquela vida do servo dedicado a Cristo porque o ama. Vida cristã é aquela vida que o servo tem e que dedica a Cristo a cada dia. Vida cristã é a vida do servo obediente a Cristo porque o ama. E é importante que essa vida cristã, quando nós a avaliamos, como nós pensamos nela, que tem três coisas principais dentro dessa vida cristã. Eu diria que a primeira coisa é o arrependimento. Eu não posso ter uma vida dedicada a Cristo, eu não posso ser um servo eficiente, eu não posso ser um servo aprovado se eu não cultivo o arrependimento. E o arrependimento, ele é cultivado por quê? Porque enquanto sou incrédulo, eu preciso me arrepender dos meus pecados, porque eu estou condenado. Porque se eu não me arrepender dos meus pecados e não colocar Cristo como o meu Salvador e Senhor, eu estou condenado. Mas depois que eu faço essa confissão e aceito a Cristo, eu também preciso continuar pedindo que Deus perdoe os meus pecados, para que a minha vida cristã seja uma vida cristã pautada pela luz do Evangelho, sendo aonde Deus nos mandar sal que mostre a beleza do cristianismo. Então, a primeira coisa que eu preciso reter em mim é que, ao me dedicar à vida cristã, que eu tenha a prática do arrependimento. E se nós confessarmos, Deus nos perdoa. E cada vez que nós, confessando o nosso pecado ou confessando os nossos pecados, nós podemos cantar o mesmo cântico, a mesma música que o salmista disse: enquanto me calei, meus ossos apodreceram. Então a primeira coisa é o arrependimento. A segunda coisa, eu diria que é a compreensão da missão. Quando nós estamos estudando Mateus, especialmente o capítulo 28, 2 versos sempre vêm ao nosso entendimento, ao nosso coração. O verso 19 que diz assim: façam discípulos em todas as nações. Depois do meu arrependimento e depois da minha prática diária de confessar o meu pecado para que a luz de Cristo esteja em mim,
eu preciso abraçar com todo o amor e com todo o carinho a minha missão de ser verdadeiramente um evangelizador. Eu tenho que ir às nações. Alguém pode pensar assim, mas eu não tenho nenhum chamado missionário, eu não preciso ir às nações. Ora, irmãos, nós estamos vivendo numa cidade cosmopolita. Nós temos aqui pessoas de todas as nações. Podemos citar paraguaios, podemos citar bolivianos, haitianos, podemos citar japoneses, podemos citar árabes. Nós temos uma gama muito grande de estrangeiros em nossa cidade. E quando nós entendemos que a vida cristã tem uma missão, nós podemos ir a essas pessoas de outros países e também as pessoas do nosso próprio país, dizendo que, na verdade, a maior decisão que o homem tem que tomar na terra é aceitar Jesus como Salvador. Então, primeiro, arrependimento. Segundo, o abraçar a nossa missão. E, em terceiro lugar, fazer do ensino algo que seja significativo. Porque o ensino há de mudar a nossa conduta, e quando o ensino que nos é aplicado, germinado pelo Espírito Santo em nosso coração, faz com que nós entendamos que o Espírito Santo nos faz lembrar, nos faz entender e nos faz amar as palavras de Jesus Cristo. Então, quando nós pensamos na vida cristã como uma vida dedicada a Cristo pelo servo que ama, quem ama Cristo se arrepende dos seus pecados. Quem ama Cristo se dedica à missão missionária da evangelização. Quem ama Cristo, cumprindo o que está em Mateus 28:20, ensinando-os a guardar. Olha só que coisa linda. Ensinando-os a guardar. A guardar o quê? A beleza da palavra de Cristo em seus corações. Nossos corações e os corações dos que estão ouvindo a partir de nós a palavra de Deus. Então é muito importante que, quando a gente pensa nesse contexto todo, nessa beleza que é a prática da oração, nós precisamos dissecar um pouco o nosso tema, entender mais profundamente o nosso tema. Doutrina. O que quer dizer doutrina? Aprendizado. A oração é um aprendizado. O que é bíblica? Por que doutrina bíblica? Porque a Bíblia é a nossa regra de fé. Tudo que nós aprendemos e tudo que praticamos vem pela Bíblia. E por que da oração? Doutrina bíblica da oração. Porque a oração é a nossa prática de fé. Se a Bíblia é a regra, a oração é a nossa prática de fé. Por que é uma prática de fé? Porque é um aprendizado contínuo. Um aprendizado contínuo. Portanto, antes de definirmos oração, precisamos entender com muita profundidade o que é doutrina, porque a doutrina é um aprendizado, ou seja, eu tenho que entender o que é um aprendizado. Por quê? Porque o aprendizado é o esforço que cada pessoa faz para colocar em ordem seu mundo interior. Mundo interior. A oração começa lá no espírito, para que nós, quando praticamos, quando agimos, possamos mostrar que o nosso mundo interior está em ordem. O grande problema é que nós queremos fazer a obra de Deus tendo o nosso mundo em desordem, nosso mundo interior em desordem. Mas eu preciso entender que o aprendizado, na verdade, me move para que eu faça, então, uma análise e coloque ordem no meu mundo interior.
Quando verificamos, a partir dos escritos de Lucas, a recomendação da oração, é interessante que nós percebemos que os discípulos pediram isso a Jesus. Os discípulos não pediram um melhor preparo para pregar, não pediram um melhor preparo para interpretar a lei. É interessante que os discípulos pediram a Jesus que os ensinassem a orar. Que Jesus os ensinasse a orar. Por quê? Porque, na verdade, essa é a chave para tudo aquilo que fazemos. Olha só, Lucas capítulo 11, verso 1 diz assim: Senhor, ensina-nos a orar. E Deus em Cristo, ou melhor, Cristo os atendeu na oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso deve ser estudada nesse trimestre por outras lições e ela será eficiente para que nós compreendamos o ensino de Jesus. A oração é essencial em qualquer momento da nossa vida. Tudo que fazemos tem que iniciar pela oração. Tem que ser iniciado pela oração. Todos os movimentos avivalistas que nós encontramos na história foram movimentos oriundos da oração. Finney tem uma frase que é interessante, ele diz assim: sem muita oração e lágrimas não há avivamento. Nós temos falado muito em avivamento, nós queremos muito avivamento, mas eu acho que isso é apenas uma declaração da boca para fora. Porque se nós queremos um avivamento lá no Espírito, começando no Espírito, ele tem que começar na oração. No ensino de Jesus, e que ele apresenta no Pai Nosso, nós podemos encontrar uma síntese interessante. Não vou entrar em muitos detalhes, porque a oração do Pai Nosso vai ser ensinada por outros professores e que abrilhantará e nos fará fortalecer a fé que temos. Primeiro, orar, irmãos, é entender que eu preciso amar a minha função de mordomo. Orar é amar ser mordomo. Por quê? Porque cuidamos daquilo que pertence a Cristo. João capítulo 1, verso 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Interessante. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nela habitam. Eu preciso, ao me dispor a orar, amar ser mordomo. Ou seja, eu preciso amar, cuidar das coisas que Jesus criou. Segunda coisa que eu acho e que eu creio, na verdade, é que orar é santificar o nome de Deus. E o que é santificar o nome de Deus? Dizer que o caráter do nosso Deus é um caráter qualificado. É um caráter que molda a sua maneira de ser, e não há mancha em Deus. E isso é interessante porque o Senhor nos recomenda que quando nós amamos o seu nome, ele é o nosso Deus. Olha só o que diz Levítico, capítulo 11, verso 45. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Interessante que aqui, no Pentateuco, está aparecendo a afirmação que Deus está dizendo: os tirei do Egito para ser o seu Deus. Ora, irmãos, quando nós oramos e o Pai Nosso diz isso, santificado seja o teu nome, o que está dizendo é o seguinte: digamos diante do mundo que o caráter de Deus é bendito. A terceira coisa, orar é andar com Deus. Andar com Deus é se submeter a Ele para que o glorifiquemos. Olha só o que Mateus capítulo 6, verso 6 diz para nós.
Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. Andar com Deus é ter convicção plena de que Ele é o nosso Pai e que eu sou seu filho. E o que significa a palavra recompensar aqui? Que Ele vai nos abençoar, porque nós já admitimos que Ele é o nosso Deus. Então Ele é a nossa torre forte, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos ampara, é aquele que nos protege, é aquele que está sempre ao nosso lado. Ah, bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Se nós entendermos tudo isso, que eu preciso amar a oração, porque sou mordomo, que eu preciso amar a oração, porque santifico o caráter de Deus, o nome de Deus, e preciso amar a oração, porque na verdade faço de Deus a minha torre forte. Ah, então a oração tem uma especificidade, tem uma utilização muito grande. Então, o que é oração? O autor da lição, pastor Paulo Vicente Ferreira das Neves, apresenta como uma das respostas possíveis, porque não tem uma resposta única, a de Henry Nouwen. Oração é um esforço intencional, concentrado e regular, visando criar um espaço para Deus. Henry Nouwen diz o seguinte: oração é um esforço intencional, concentrado e regular, visando criar um espaço para Deus. Ele detalha, e eu acrescento a minha opinião no detalhamento do pastor Paulo ao apresentar a definição de Henry Nouwen. Ele detalha: oração é um esforço intencional. Eu acrescento, porque orar é uma decisão pessoal. Orar é uma decisão pessoal. Não é o outro que tem que orar por mim. Eu oro por mim e também pelo outro. Mas é uma decisão pessoal. Concentrado, porque requer silêncio, propósito. Concentrado, como ele detalha, e eu acrescento, porque requer silêncio e propósito. Fecha a porta do seu quarto. Regular é uma ação contínua. Eu tenho que orar todos os dias. A oração de segunda é para segunda, a oração de terça é para terça e assim sucessivamente. Visando criar um espaço para Deus. É o que ele detalha. E aí eu acrescento, permitir que Deus assuma o controle de nossa vida é amar nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos permitir que Deus assuma o controle de nossa vida. E então, quando isso é uma realidade, o que nós estamos fazendo é declarar que nós amamos a Deus. O missionário Stanley Jones indagou ao Dr. Cadala certa vez o que é oração, e ele respondeu: oração é autorrendição. Oração é autorrendição. A oração, então, nos direciona para que nós vivamos rendidos à graça de Deus. Que nós vivamos submissos ao nosso Deus. Que nós vivamos na plenitude do Espírito Santo, para que aonde o Espírito nos impulsionar, sejamos portadores de uma mensagem, que seja uma mensagem que mostre a eficiência e a grandeza de Deus como Salvador dessa terra, como Salvador desse mundo, como Salvador dos homens, porque os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus e precisam restaurar essa imagem e semelhança, confessando os seus pecados e colocando Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Há então uma autorrendição, porque aí sim
nós vamos praticar a nossa oração com objetividade. Caminho para a conclusão da nossa lição e gostaria então agora de definir oração. Depois de tudo que nós pensamos, na opinião de Henry Nouwen e também do Dr. Cadala. Eu diria que a oração, então, pode ser por nós entendida assim: uma decisão pessoal que nos leva a amar nosso relacionamento com Deus, onde nossa autorrendição a Ele é a cada dia. Vou repetir. Uma decisão pessoal que nos leva a amar nosso relacionamento com Deus, onde nossa autorrendição a Ele é a cada dia. Diante disso, nós podíamos dizer então que a oração nos mostra o amor redentor de Cristo, que me amou e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Entregar, ato voluntário de Cristo em amor a todos os homens, em amor à humanidade. Segundo, a busca pelo real sentido da Escritura. Toda a Escritura é inspirada. Toda Escritura é inspirada. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Inspirada porque ela nos instrui na justiça. Nos instrui na justiça. O que é que falta no mundo? Justiça. E o que é que vai acontecer no retorno de Jesus? A aplicação da justiça divina. Deus pesará cada um segundo a sua obra. Terceiro, o mergulho na totalidade de Deus. Minha graça é suficiente para você. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Então, se é uma decisão pessoal que nos leva a amar o nosso relacionamento com Deus, onde nossa autorredição a Ele é a cada dia, então eu tenho que sentir que a oração me faz ser grato ao amor redentor de Cristo. Me faz ser grato porque eu tenho uma Bíblia inspirada, uma Escritura inspirada. Me faz ser grato porque eu mergulho na totalidade de Deus, que é a graça preciosa. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, isso não vem de vós, é dom de Deus. É um mergulho na totalidade de Deus. Mergulho que nos faz sentir a profundidade do Deus a quem servimos. Há uma frase de Leon Ravenhill, melhor, deixa eu pronunciar correto, Leonard Ravenhill, e ele diz assim: se somos fracos na oração, nós somos fracos em toda parte. Se somos fracos na oração, somos fracos em toda a parte. Queridos, a doutrina bíblica da oração nos levará a amar o pecado e rejeitar a Deus, ou rejeitar o pecado por amarmos a Deus sobre todas as coisas. É incondicional. Quem ama o mundo odeia Deus. Quem ama o mundo odeia Deus. Quem odeia o mundo ama o Senhor, Criador de todas as coisas. Precisamos pensar com profundidade em tudo isso. Aonde estamos? Qual é o grau qual é o grau que estamos atingindo com as nossas orações? Que essas lições possam atingir o nosso coração com uma profundidade e com uma singeleza tão grande, que possamos amar o nosso Deus e nos relacionarmos com Ele em nossas orações. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê da sua misericórdia. Shalom, Adonai, a paz do Senhor.